essa produção, então eles cuidavam desde a escolha da matéria-prima, a fabricação, a venda, tudo era por conta, então, do profissional que estava exercendo, então, aquele ofício, tá? Ofício era o aperfeiçoamento, era como se a gente chamasse hoje de profissão. Ofício é uma profissão. Então, aconteceu em oficinas, que depois vão dar origem às corporações, que são a reunião, né? Cooperativas. Então, mais de uma pessoa trabalhando, e aí eles se juntavam para obter um valor, né, melhor daquele produto. Bom, então aqui a gente já tem um tear, tá, diferente, manufaturado, né, um tear jamais, vamos dizer assim, tecnológico, né, não seria bem isso, mas já um tear que não é tão manual, ele já começa, né, a ser mecanizado, mas ainda não é a vapor. Aqui, os teares a vapor nas fábricas. Então, vai ocorrer então essa mudança do campo para a cidade. Mas por que que vai acontecer isso? Bom, vamos lá. Aqui, ó, também na fábrica, a produção de tecidos. Aqui já a fabricação de automóveis, que vai dar origem, então por isso que a Revolução Industrial ela é um marco então na nossa história. Ela começa com a produção de tecidos e se expande aí para todos os nossos produtos que a gente tem nos dias de hoje. São, né, nossos bens de consumo são todos fabricados, então, em sua maioria, de forma mecanizada. Aqui a fabricação de carros, que a gente tem uma fábrica da Volkswagen, né? Fabricação dos Fuscas, das Kombis, né? Nos dias de hoje, já toda tecnológica, então são algumas das diferenças. Bom, então vamos lá. A Revolução. Só um minuto aqui. Só fechar aqui que tem um monte aberto. Bom, agora melhorou. Só um instantinho, então, para me chegar. Bom, então, Revolução Industrial. Então, o que, que vai mudar então na vida, né, das pessoas a partir daí? Bom, ela vai ocorrer por conta do surgimento das máquinas a vapor, da Revolução Inglesa e por conta do cercamento de terras, tá? Então, a partir do momento em que o governo inglês determina, então, o chamado cercamento, o cercamento vem de cercar, cercar as terras, que antes era de uso comum, agora essas propriedades vão ser particulares. Então, o governo vai mandar cercar terras e vai distribuir essas terras à burguesia, para que essa burguesia, então, comece a criar ovelhas para que possa, então, ser extraída a lã para a produção industrial, tá? Então, é o que a gente vai chamar de lanifício, produção de lã. Lanifício vem de produção de lã, tá? Bom, então, Revolução Burguesa, cercamento de terras, surgimento das máquinas a vapor. Outra coisa que vai ser de fundamental importância aí, tá? Não tá aqui, mas vocês podem estar fazendo essa anotação aí, porque não vai estar no slide, aí vocês anotem, né? Para vocês fazerem as anotações de vocês. Que na Inglaterra tinha mão de obra farta e barata. Muita gente para trabalhar,
Então, a lei da oferta e procura. Se tem muita gente, os salários reduzidos, né? Porque o desemprego era muito alto, devido às várias revoluções que haviam ocorrido. Grandes reservas de carvão. Então, para se fazer o vapor, precisava-se do carvão, tá? Então, essa é uma das razões. E porque a Inglaterra também acumulava capital, que é capital, dinheiro. Por isso que eu falei para vocês anteriormente da questão do capitalismo. Começa a fazer sentido, começam a surgir aí na Inglaterra os bancos, que não existiam antes. Tá? Então, o sistema capitalista, como a gente conhece nos dias de hoje, ele surge aí com a Revolução Industrial. Então, esses são os fatores que vão fazer com que a Inglaterra, né, seja pioneira na Revolução Industrial. Então, primeira Revolução Industrial, os motores são a vapor. Quem é a pioneira? A Inglaterra. Tá? Bom, então, outra coisa que vai favorecer vai ser o que a gente vai chamar de mercantilismo. Então, mercantilismo, então, a prática comercial, né, de mercado, então, a lei de oferta e procura, né, práticas mercantis, de busca de mercados. Então, teve um profundo efeito sobre a Inglaterra do século XVII. A Inglaterra anglicana entrou em guerra contra a Espanha e concorreu com a Holanda pelo domínio dos mares. A chegada das riquezas da América ampliou o mercado interno, o que estimulou então a produção artesanal. Bom, então Oliver Cromwell promulgou em 1651, como eu falei para vocês, o ato de navegação, que vai estabelecer que as mercadorias só entravam e saíam se fosse de navios ingleses. E essa lei foi um duro golpe, então, contra os holandeses que dominavam o comércio marítimo. Assim, a Inglaterra despontou como grande potência marítima. Pessoal, olá, pessoal. Salve, rapaziada. Desligando o microfone. Bom, então voltando, né, porque tinha travado aí. Então, o ato de navegação, então, foi um golpe muito grande, então, nas outras nações. Bom, vamos lá. Bom dia, professora Anderson aqui de novo. Bom dia, Anderson. Bom dia, professora. Voltei. Bom dia, Bruna. Bom, vamos então dar sequência, então. Então, o crescimento do comércio vai ampliar, então, a demanda por produtos no mercado interno e externo. Então, a busca por matéria-prima, por mercados consumidores, tá? Vão favorecer, então, a Inglaterra. Houve uma maior procura, então, por mão de obra, que foi o que eu falei para vocês. Se tem muita gente para trabalhar, todo mundo precisa de emprego, todo mundo vai
concordar com salários baixos, com qualquer coisa para conseguir um lugar no mercado. Bom, então as mudanças na agricultura. Então o modelo de agricultura herdado pela Inglaterra era medieval, onde haviam os servos que trabalhavam em terras comunais, lembram? Terras comuns, produzindo então para toda a comunidade. Havia menos controle sobre a propriedade, que foi o que eu falei para vocês, que as terras elas não tinham cercas. Oi. Desculpa, nada não. Quer perguntar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Bom, então, a partir da lei, né, o enclosure, lei de cercamento de terras, tá? Que foi aprovada pelo parlamento inglês já no começo do século XVII, estando associada então à mudança no sistema produtivo que vinha com o crescimento comercial. Limitava o uso comunal de terras e ainda limitava a extensão de terras, que obrigava os pequenos proprietários a abandonar essas terras. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas vão sair do campo, porque não vai ter lugar para morar, não tem lugar para plantar, vão buscar outro lugar. Que lugar vai ser esse? Vai ser na área urbana, nas cidades, tá? No centro das cidades. Então essas terras então foram arrendadas para a criação de ovelhas que forneciam a lã para as oficinas artesanais da cidade, que eu falei para vocês, o que a gente vai chamar de lanifício. Bom, então a gente tem aí, né, o que acontece. Então, cercamento de terra, tá? Vai produzir o quê? A matéria-prima. Para fazer o quê? Produzir o tecido. E esse cercamento também vai fornecer a mão de obra, porque a pessoa saiu daqui do campo e foi para a cidade. Então, esse é o esquema, então, a partir do cercamento de terras. Tá? Então, a gente vai ver aí, então, o sistema produtivo que predominava era a manufatura. Como eu falei para vocês, produção artesanal, manual. Manufatura vem de manual, tá? Os trabalhadores eram responsáveis por todas as etapas de produção, que foi o que eu também já expliquei para vocês. Bom, e aí a gente vai ter, então, com o advento, né, das máquinas a vapor, então a gente vai ter o que eu falei antes para vocês. Então, surge a máquina a vapor, cercamento de terras e a revolução burguesa, que é a Revolução Inglesa, vai gerar, então, a Revolução Industrial. Então, esse é o ponto, tá? Bom, aqui a gente vai ter, entre as máquinas que vão surgir, então, por conta dessa produção a vapor, tá? Em 1769, a gente tem o James Watt, que vai aperfeiçoar, então, essa máquina a vapor. Bom, a reforma anglicana eliminou a influência católica e seu obscurantismo, criando um cenário favorável à inovação, que eu falei para vocês. Vai ser favorável, então, a parte da ciência, né? Então, pela primeira vez, então, essa produção e a ciência estavam lado a lado. Então, o governo vai incentivar o aprofundamento, então, da ciência. A máquina a vapor substitui a força do homem, dos animais ou da natureza, inaugurando uma nova fase para a humanidade. Por isso que eu falei que é um marco da história, né? Revolução Industrial. Então, Spinning Jenny, inventado então por James Hargreaves em 1767. Então, é uma nova máquina. Ela já vai começar a ser uma produção, né? Não mais tão artesanal, a utilização das máquinas, tá? Aqui uma outra máquina, a Walter Frame.
aqui já bem mecanizada, que é a Molly Jane. E aí a gente vai então para a disseminação então do uso das máquinas a vapor. Bom, então a gente tem aí a imagem das fábricas, porque onde que essas pessoas vão começar a produzir? Bom, a Revolução Industrial, ela vai passar então dessa produção manual para uma produção mecanizada, então utilização de máquinas e uma produção em série. Então, com isso, vai ocorrer a especialização na produção. Então, cada funcionário, né, operário, que é essas pessoas que eram os artesãos, que vão trabalhar nas fábricas, eles vão ganhar, então, essa denominação de operários, porque eles vão operar o quê? A máquina. Então, essa produção, ela vai ser em série e segmentada. Por exemplo, a caneta, né? Então, uma pessoa vai ser responsável por produzir, então, o corpo da caneta, né? A outra vai produzir a tampa. A outra vai cuidar de colocar a cor na produção do plástico. A outra vai cuidar da produção da tinta. A outra vai cuidar da produção do bico da caneta. Então, cada operário vai ser responsável por uma etapa. E essa produção vai ser em série. Por que em série? Porque ela tem uma limitação. Uma produção, então, segmentada. Então, por isso que as coisas vêm com número de série, né? Então, eles produzem, por exemplo, aí a gente está na era da tecnologia, por exemplo, o iPhone X. A Apple decide que vai produzir tantos milhões de iPhone X. Quando ela chega naquele momento, o que ela faz? Cria um outro, o iPhone X, não sei o que lá, né? Vai o iPhone 11, o iPhone 12 e assim por diante. Por quê? Porque ela delimita aquela produção. A partir daquele número, quando ela chega naquele número X que ela estabeleceu, ela vai iniciar então uma nova série, tá? Não é série de televisão, é uma série de produção, tá? Bom, então a disseminação do uso da máquina a vapor inaugurou uma nova fase da história, marcada pelo uso intenso do carvão. Então a Inglaterra, ela vai se dar bem, por quê? Porque ela tem grandes reservas de carvão. Este foi o combustível da chamada primeira fase da Revolução Industrial, ou chamada, então, primeira Revolução Industrial. Então, a primeira revolução é da utilização, então, do motor, né, das máquinas a vapor. Depois a gente vai ter o motor a combustão, né, na segunda e assim por diante. Bom, então a Inglaterra possuía grandes reservas de carvão, como eu falei com vocês, assim como de ferro para produzir essas máquinas. Esse fator foi fundamental, então, para que ocorresse então a industrialização inglesa, tá? E aí a gente vai ter então novas tecnologias, transporte mais rápido e eficiente e novas formas de organizar o trabalho do homem. Então, o homem morava no campo, tinha sua casa, sua oficina. Agora, ele deixou de ser o dono da sua força de trabalho, da sua produção. Ele vai vender a sua força de trabalho para as fábricas. É assim que ocorre a Revolução Industrial, tá? Ele vai passar a morar em residências coletivas, porque morar na área urbana era muito caro, era o local da burguesia. Então surge então a questão dos cortiços. Que são cortiços? São residências de uso coletivo, muitas vezes, né? Uma família morava em apenas um cômodo da casa, ou dividia esse cômodo com outras famílias, tá? Não tinha banheiro, tá? Às vezes era o banheiro era de uso coletivo de todo mundo, eram locais úmidos, com pouca ventilação,
Então, isso vai favorecer que diversas doenças, né, sejam disseminadas dentro dessas residências. Mas eles não tinham dinheiro. Bom, como eles eram donos somente da força de trabalho, era empregado na fábrica mulheres, crianças, todo mundo junto, tá? Por salários baixíssimos. Eles ganhavam de acordo com o que eles produziam. Não trabalha, não ganha. Não podia ficar doente, não tem licença maternidade, não tem licença doença, não tem aposentadoria, não tem férias, não tem feriado, não tem nada. Trabalha, né? Às vezes chegava a mais de 14 horas de trabalho. Então, nas fábricas, eles não paravam nem para ir no banheiro, né? Não paravam para comer, eles comiam nas esteiras de produção. O banheiro era uma latrina, né? Uma espécie de pinico que ia passando, né? Porque eles não paravam de forma alguma o seu trabalho. Por quê? Porque eles vendiam a força de trabalho. Eles não eram donos das suas ferramentas, eles não eram donos do espaço, eles não eram donos do produto, tá? Então era o contrário do que eles tinham quando eles eram donos de toda a produção. Agora não. Então esse é um ponto de extrema importância. Dentro das fábricas, condições insalubres. Então, nas fábricas, a mesma coisa que acontecia com esses cortiços, era a mesma coisa que aconteceu nas fábricas. Porque eles não podiam parar para comer, não podiam ir no banheiro. As condições eram insalubres de trabalho, eles trabalhavam muito. A alimentação era precária, né? Eles comiam o que eles traziam e eles não tinham dinheiro nem para pagar, né, o aluguel daquela residência. Quem dirá comer direito? Então,